Olá, começa agora o boletim de notícias deste sábado, 21 de setembro. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou o retorno do horário de verão no Brasil. O Ministério de Minas e Energia vai aguardar a decisão final do presidente Lula. A proposta divide opiniões entre os brasileiros. Um levantamento do portal Reclame Aqui e da Abrazel revelou que a maioria dos brasileiros é favorável ao retorno do horário de verão. De acordo com a pesquisa, 54,9% dos entrevistados apoiam a mudança, com os maiores índices de aprovação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessas áreas, 55% dos entrevistados se disseram a favor do adiamento dos relógios. Além disso, 43% acreditam que o horário de verão ajuda a economizar energia. 35% afirmaram se sentir mais seguros, principalmente no horário de saída para o trabalho. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o retorno é uma possibilidade, mas que ainda precisa ser analisada por suas implicações energéticas e econômicas. A pesquisa também apontou que para que 51,8% dos entrevistados, a medida é benéfica para o comércio e serviços como bares e restaurantes. A decisão final deve ser tomada nos próximos meses pelo governo federal. Não teria nenhuma dúvida para mim de decretar o horário de verão se nós tivéssemos risco energético. É uma prudência nossa. Ou seja, nós não temos, no pior cenário, nada nos leva a crer que nós teremos risco energético durante esse verão. E o Banco Central decidiu interromper o ciclo de manutenção da taxa Selic e elevou os juros. A decisão foi unânime entre os diretores do Comitê de Política Monetária. O aumento pode ter impacto direto na economia do país, encarecendo os financiamentos bancários e elevando a taxa de juros do cartão de crédito. Os 9 diretores do Comitê de Política Monetária do Banco Central votaram a favor de elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic. Em janeiro, estava em 11,25% ao ano. Em março, caiu para 10,75%. Em maio, junho e julho, a taxa se manteve em 10,5%. E agora, o Copom decidiu subir o índice para 10,75%. A decisão do Banco Central não é uma boa notícia para o governo que esperava um ciclo de redução. Em comunicado, o Banco Central sugere nova alta na taxa nas próximas reuniões. De acordo com o Copom, há risco de alta na inflação, atualmente em 4,5%, dentro do intervalo da meta estabelecida pela equipe econômica. Nas redes sociais, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou o aumento. Além de prejudicar a economia, vai custar mais de 15 bilhões na dívida pública. Em nota, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, afirmou que a decisão prejudica os negócios no país. No entanto, o aumento dos juros eleva o custo de capital para as empresas, dificulta o acesso a financiamentos e encarece o crédito ao consumidor. A Selic em alta pode ter um impacto direto para o consumidor brasileiro, encarecendo os financiamentos e acrescentando mais juros ao cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Na verdade, aumenta todas as taxas, né? Não é só dessas, né? E principalmente para as empresas, né? Que precisam de capital de giro. Então dificulta bastante investimento, contratação de pessoas. Para a economia não é bom. E o presidente da República sancionou uma lei que reconhece as expressões artísticas cristãs e os aspectos religiosos do cristianismo como manifestação cultural no Brasil. A Lei nº 14.969, de 2024, caracteriza como cultural as diversas formas de expressões e demonstrações artísticas cristãs. A legislação teve origem na Câmara Federal em uma proposta do deputado Vinícius Carvalho, aprovada no final de 2022. O projeto seguiu para o Senado, onde teve alterações após audiência pública que contou com a participação de representantes aqui da CNBB e outras entidades religiosas cristãs, que defenderam a aprovação da proposta.
Cristianismo é fé, não é cultura. Então a lei nós modificamos no Senado e ficou que as manifestações artísticas, as nossas manifestações artísticas, a arte, a cultura, a dança, são reconhecidas como manifestação cultural. Não é o cristianismo, mas as manifestações artísticas. Padre Luciano da Silva, assessor de Cultura e Bens Culturais da CNBB, destaca a importância dessa legislação para a promoção e a influência do cristianismo para além do aspecto religioso. De forma geral, será também mais um instrumento legal, mais um instrumento jurídico para justificar também a implementação de ações, sobretudo ligadas à garantia, à salvaguarda e à promoção das expressões artísticas cristãs. Esta lei ela está na linha daquilo que é a Constituição Federal de 88, especialmente no artigo 216, bem como também as demais leis ligadas ao patrimônio artístico e cultural do Brasil, que vem trazendo também cada vez mais avanços e um marco significativo na valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Agora vamos falar de meio ambiente. Com o fogo no Parque Nacional, esse fogo agora controlado, os bombeiros e brigadistas trabalham no resfriamento do solo. Essa é a situação atual do Parque Nacional de Brasília. Já não é mais possível ver chamas porque os incêndios são subterrâneos. E esse é o grande desafio dos mais de 600 envolvidos no combate ao fogo. O incêndio subterrâneo é um dos mais difíceis porque nós não vemos o local onde o fogo está queimando. Não existe chamas. Nós vemos pontos de fumaça, é matéria orgânica depositada no solo. E isso acontece normalmente em matas ciliares, matas de galeria. Fora do parque, nós temos 300 bombeiros empenhados só para combater esses incêndios florestais. Então, diuturnamente, a gente tem pessoal empregado só para isso e podemos contar ainda com o reforço do socorro urbano, caso necessário. Nesta semana foi celebrado o Dia dos Símbolos Nacionais. E para marcar a data, vamos falar sobre os principais elementos que representam a identidade do Brasil no cenário global, como a nossa bandeira. Acompanhe na matéria de Camila Castro e Sani Alves. A bandeira nacional é um dos principais símbolos que representam a identidade de um país. A exemplo disso, o verde e amarelo do Brasil, reconhecidos em todo o mundo. Antes da atual bandeira republicana, o Brasil utilizou a imperial, adotada como símbolo nacional em 18 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I assinou o decreto que a oficializou. Permaneceu em vigor até dia 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. O professor de História, Danilo Félix, explica que a bandeira imperial tem um significado importante para a nossa pátria. E a primeira bandeira que nós temos do Brasil enquanto uma nação soberana independente é esta bandeira, a bandeira imperial, que carrega uma série de detalhes e de riquezas que constrói a história do nosso país naquele período. Conforme definido na Constituição Federal, o Brasil possui 4 símbolos oficiais: a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais, popularmente conhecidas como o brasão da República, e são protegidos por lei. Protege os 4 símbolos, previne uma multa para aquele que vilipendiar, para aquele que ridicularizar, para aquele que usar de forma indevida algum desses símbolos. O senador Eduardo Girão apresentou um projeto para tornar crime o desrespeito aos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil. O PL prevê detenção de 2 a 4 anos e multa para quem destruir ou desrespeitar o símbolo nacional em público. Por isso, é importante conhecer e valorizar a história dos símbolos nacionais. A história ela é fundamental para criar em nós esse senso de ser brasileiro, de cidadania, de realmente entender onde eu estou e a que país eu pertenço.